Está uma noite bem gostosa na cidade de Seul, e alguém começa a mexer no celular, e parece um tipo de fórum onde muitas pessoas estão reclamando de uma determinada clínica médica. Muitas pessoas estão indo até a clínica e sendo infectadas. Abaixo diversos comentários reforçando os boatos. E claro que esta clínica é do nosso protinha, Li Han, mas ele não se formou em medicina para estar sofrendo com boatos como este. E após 3 anos de negócio ele se encontra atolado em dívidas, justo na sua vez. O Corona teve que aparecer e ferrar com tudo. Todo revoltado da vida ele começa a gritar na beira da ponte, e claro para afogar as mágoas com uma garrafa de álcool. E em momentos como este o álcool não ajuda muito, ele tropeça e cai da ponte. Com cara de besta ele se pergunta, por que o céu está de ponta cabeça, e cai na água. E desta vez quem matou nosso querido prota de Isekai não foi o caminhão San, e sim o Rio Bravo San. Chega a mensagem do sistema informando que os pontos de vidas estão em funcionamento e que ele pode ganhar pontos de vida dos seus órgãos internos por meio de tratamento, e além disto com os pontos ele poderá desbloquear diversas habilidades ou até mesmo invocar criaturas. HP no momento é 0. O prota começa a abrir os olhos se perguntando onde ele está, ele vê apenas uma sombra de um homem, já imaginando que alguém que o resgatou da queda. Ele pensa que ainda que esteja vivo ele ainda pode recomeçar do zero até quitar todas as dívidas. Mas espera aí. Olhando ao redor, ele não está num hospital. E que móveis são estes? Ele está num set de filmagem da Idade Média? Então alguém lhe chama de Alteza. E vemos um cara todo chorão perguntando se o garoto está bem. Ele pergunta ao cara esquisito quem ele é. O doidinho pergunta se seu mestre perdeu a memória. Mas mesmo com a memória perdida ele continuará o servindo. Ele se apresenta como Guardian, o doutor pessoal do prota. O prota ainda meio confuso pede pro cara lhe trazer um pouco de água. Guardian é tão eficiente que já está com um jarro de água em mãos, pronto para entregar pro seu senhor, e que jarro de diamante. Ao virar para o lado e se olhar no espelho ele percebe que aquele não é seu rosto. Caramba, ele virou um cara de cabelo branco, nem precisa falar o quão OP ele irá ficar. Ele se assusta e se engasga com a água, surpreso com sua nova aparência. Guardian já começa a limpar a bagunça do prota que ainda indignado se pergunta que aparência é esta. Então ele se lembra, esta aparência é do Raquel Adria Magentano, um personagem de uma novel que ele estava lendo antes de começar a beber. Desacreditado com o que está acontecendo ele chama Guardian e pede para que ele lhe dê um tapa na cara. Vai que ele está sonhando, né? Guardian todo assustado diz que não pode fazer isto com sua alteza. É algo impensável. Bem, e se ele não faz, o prota faz por si mesmo. E lasca o tapão na própria cara. Doido. Parece que doeu um pouco. Guardian pergunta se ele está bem. Então o prota, percebendo que isto não é um sonho, já abre um sorrisão. E seu primeiro pensamento é que ele agora é um príncipe que se livrou daquele montante de dívidas que tinha acumulado com sua clínica falida. Finalmente uma vida nova. Que inveja deste prota. Queria me livrar das minhas dívidas também. Mas a animação não dura muito. Ele já cai para trás com o corpo cansado. Ele se pergunta o que está acontecendo. Ele se sente totalmente fraco e seu novo corpo parece ter mais de 40 anos de idade. Então ele se lembra que na novel, a primeira metade do romance, Imperador da Espada Demoníaca, Raquel era um personagem secundário que aparece por um curto momento. Ele é um personagem que esteve de cama desde pequeno. E então quando completou 22 anos ele morreu. Preocupado ele pergunta para Guardian quantos anos ele tem. A notícia não poderia ser das melhores. Ele já fez 21 anos. Sendo assim lhe resta apenas um ano de vida. Que merda, hein? Agora que ele recebeu uma nova chance de recomeçar, ele tem apenas um ano de vida. Na novel o príncipe recebia todo e melhor tratamento do reino. Chegou até receber a bênção de um clérigo. Mesmo com tudo ele acabou morrendo. Então ele como ex-médico só lhe resta uma coisa. Ele pede para Guardian lhe trazer todas as agulhas que ele encontrar. O tamanho não importa, ele deverá trazer todas. Um tempo depois ele está sobre a cama medindo seu pulso e perguntando o que há de errado com este corpo. A técnica médica que ele está usando é a técnica dos 10 pulsos de vida. Então se alguns destes pontos apresentarem sintomas é porque ele tem lesões internas. Guardian todo cansado chega com uma sacola cheia de agulhas. Olhando para todas as agulhas que seu doutor pessoal lhe trouxe ele pega uma e começa a aquecer a ponta de uma agulha numa vela. Guardian sem entender nada pergunta o que seu senhor está fazendo. O prota diz que ele simplesmente irá colocá-las em seu corpo. Para que ele foi dizer isto? Guardian já preocupado com seu senhor, se ajoelha e começa a chorar.
Diz que ele é muito jovem para tirar a própria vida, ele é aquele que herdará o trono do reino. Mano, este Gardin é uma figura. O prota vai logo dizendo que não é isto que ele está pensando, ele está fazendo aquilo por uma boa razão e pede para que confie nele. Gardin, ainda meio sem querer seguir em frente, diz que irá acreditar nele e pede para tomar cuidado. O prota tira sua camisa e se deita na cama, pronto para colocar a primeira agulha que será no órgão mais importante, seus pulmões. Então ele encontra o meridiano do pulmão e insere a primeira agulha. Ele sente uma leve dor, mas acredita que é devido à largura da agulha. Uma janela de status aparece dizendo que seu corpo está reagindo positivamente à acupuntura e que as funções dos seus órgãos internos foram levemente recuperados. O pulmão do prota começa a brilhar e o sistema diz que eles voltaram a funcionar corretamente. É mostrado seus 2 pulmões dançando alegremente, felizes da vida. Dão até uma joinha e, melhor ainda, lhe fornece 100 de HP. O prota fica de boca aberta. Seus pulmões parecem que viraram mascotes. Ele tenta retirar a janela de status da sua frente com a mão. E claro, Gardin não consegue ver a janela e já começa a achar que seu mestre ficou louco. Este cara é o melhor. O prota diz que não ficou louco e que é para ele para de ser exagerado. Então, com uma segunda agulha ele insere em seu segundo ponto meridiano. E segue mais e mais sem parar. Com dor ele pensa que deveria parar, olhando para o lado e vê Gardin fazendo uma oração, pedindo para que Deus proteja seu senhor e cure ele desta loucura. Tadinho do prota, desacredita até do seu servo. Melhor fingir demência. Então ele segue com a acupuntura. E devido a isto seus pulmões estão super confortáveis, como se estivessem numa cadeira de massagem. Este Manhawa tem umas brisa muito da hora com os órgãos do prota. Então ele conclui a acupuntura do lado esquerdo. O pulmão do prota agora é 2 lindos e jovens saudáveis que agora estão dançando de alegria. Muita brisa para poucas páginas. Para piorar, mostra uma terceira figura que parecia estar dormindo. Ele fica irritado com as danças dos pulmões e descobrimos que é o intestino do prota. Ele sobe até os pulmões e perguntam o que eles estão fazendo, dando uma festa e o deixando de fora. Os 3 começam a dançar igual doidos. Ou sou eu que estou doido vendo este capítulo? Enfim, o intestino do prota ficou saudável também, lhe deu 100 pontos de HP e os pulmões mais 200 pontos. HP total é de 600. Com este HP ele atingiu o nível para desbloquear uma habilidade. E essa habilidade que ele irá desbloquear depende do que ele já sabe e faz. O prota fica imaginando em magias como disparar bolas de fogo ou aura de espada, coisa típica de fantasia. Então, abrindo a lista de habilidade, mostra que o prota pode escolher uma entre 10 habilidades. São coisas que o prota já está habituado com sua vida anterior, então ele sabe que o início de tudo é um bom diagnóstico. Com um diagnóstico certeiro leva ao tratamento e receitas certas. Então ele escolhe a habilidade de ler pulso. Preço 500 HP, lhe sobra apenas 100 HP. Ler o pulso nível 1, ao sentir o pulso ele poderá estimar grosseiramente sua condição de saúde. E poderá obter os resultados verificando o relatório básico de saúde. Então ele decide ler seu próprio pulso, carrega todo o seu status e bem, ele tem uma pontuação péssima e para piorar, expectativa de vida é de apenas 91 dias, ele pensava que tinha um ano ainda pela frente mas, ele tem apenas 3 meses. Voltando para a acupuntura ele tenta outro método girando as agulhas. Ele vê que isto lhe adiciona um dia de expectativa de vida, agora com 92 dias. Feliz da vida com o resultado ele agora tenta realizar a acupuntura do outro lado. Mas o resultado não como esperado, ele começa a sangrar pela boca. Parece que seu corpo é muito fraco e aguenta apenas uma acupuntura. O sistema indica para que realize esta atividade a cada 3 dias, senão ele irá morrer. Gardin, vendo seu mestre sangrar, já está quase morrendo junto de preocupação. Já os órgãos do prota dentro dele não aguentam tanta dor. Como ele tem apenas 92 dias de vida, e podendo realizar a acupuntura de 3 em 3 dias, no final irá conseguir apenas mais um mês, ele precisará de algo melhor, ou seja, ele precisa de tônico. Gardin, preocupado, pergunta se ele tem certeza que está bem. O prota, forte igual uma espiga de milho, diz que tem um pedido. Ele pergunta se nos estoques do castelo contém ingredientes mais potentes. O que o prota quer é veneno. Então o prota logo pede para que lhe traga a raiz aconitina. Gardin pergunta para que o prota quer esta raiz, para a grande alegria de Gardin. O prota diz que ele quer para comer. Gardin não dura até o final do próximo capítulo. Gardin de joelhos começa a implorar para seu mestre que ele não pode fazer isto.
O Prota diz que isto faz parte do seu tratamento. Gardin ainda fica preocupado, mas o Prota só manda ele ir buscar a erva e diz que se ele demorar ele irá fazer algo pior. Mas não tem quem mude a cabeça do nosso doutor pessoal. O Prota então explica que tem 2 tipos de ervas e ele quer comer a menor, a erva filhas, que não é tão venenosa. Gardin diz que mesmo assim ela faz o coração parar. Como se isto fosse um efeito fraquinho, né? O Prota, todo empolgado, diz que sabe como neutralizar esta parte do veneno. Ou seja, ele pode transformar esta erva venenosa em erva medicinal. Isto se chama de desintoxicação. Depois de limpar a erva filha, é possível usá-la como remédio. Ele pergunta se Gardin está convencido agora. É claro que ele respondeu. Nem ferrando, ele nunca ouviu falar disso, então não pode confiar. Mas se isto pode ajudar seu jovem mestre, ele irá buscar a erva como ordenado. Gardin vai buscar a erva conforme pedido e pensa que assim que a poção estiver feita ele irá beber primeiro que seu mestre para ter certeza de que não tem nenhum mal. Com a poção pronta, Gardin diz que o cheiro não está agradável. Devido à erva venenosa, o cheiro é horrível. Por falar em venenoso, ele se lembra o que está acontecendo e começa a chorar pedindo para seu mestre reconsiderar e não tomar a poção. O Prota tomou logo um susto e decide assustar o pobrezinho também e diz que se ele está tão preocupado, por que não toma ele primeiro? Gardin não pensa 2 vezes e diz que adoraria fazer isto para seu senhor, o que deixa o Prota impressionado. Alguém tomar uma atitude assim sem pensar nas consequências. Então ele lembra que na novel, Gardin era um servo leal, e que desde o início ele não era o médico principal, ele era apenas um assistente. Porém, devido à dificuldade da doença, muitos médicos foram desistindo, porém Gardin foi o único que se manteve, mas no fim ele acabou sendo culpado pela morte do príncipe e foi executado. Já sou muito fã do Gardin. O Prota pensa que ele é um cara tão genuíno e que merece uma boa vida, mas, nem ferrando que ele irá deixar ele tomar sua poção. O Prota irá tomar tudo sozinho. Poção decocção de Efedraconite Azarum. Um nomezinho feio. Terminada, Gardin pergunta se ele pode tomar agora. O Prota inventa uma desculpa e diz que essa poção tem que ser tomada fria, então terá que esperar. Gardin pergunta como o Prota conhece tão bem esta medicina. E ferrou. Pensa logo numa desculpa. Então o Prota inventa uma história muito nada a ver, de ter sonhado com um mago e no sonho o mago lhe ensinou esta poção. Olha a cara do malandro dizendo que confia e acredita na história. Mas, enquanto ele está distraído, o Prota parte para cima e devorar toda a poção sozinho. Claro, para desespero de Gardin, sobrou nadinha. Algo está vindo. O coração do Prota começa a bater mais forte. O sistema diz que ele consumiu a poção devidamente preparada. A raiz removeu o frio e feridas, aumentando o metabolismo do Prota. O núcleo Asharhan foi despertado. O Prota fica se perguntando por que desbloqueou o núcleo, e explica que ele é uma técnica criada pelo lendário mestre espadachim conhecido como Javier Asharhan, e esta técnica é passada apenas à família real. Uma técnica potente o suficiente para ser o símbolo da família real. E bem como o cara original deste corpo pertence à família real e natural, ele ter aprendido enquanto era pequeno esta técnica. Técnica esta que processa ou aumenta a mana absorvida pelo círculo ao redor do coração, circulando a mana. Então um círculo começa a se formar em volta de seu coração e a vitalidade começa a se espalhar pelo corpo a cada respiração. Sentindo a mana envolvendo seu corpo, ele fica todo feliz. Porém a alegria dura pouco. Ele começa a sentir um aperto em seu coração. O círculo é muito pequeno e começa a esmagar o coração do Protinha. Agora ele sente a dor similar a quando a Morena nos abandona. Gardin começa a gritar pensando que seu mestre está morrendo. Vários alertas do sistema começam a aparecer. O equilíbrio de crescimento entre o círculo de mana e o seu coração está fora de controle. Sendo assim, o tamanho de ambos são incompatíveis. Como Raquel sempre foi frágil desde pequeno, ele não teve tempo para treinar o círculo de mana. Então o círculo começa a apertar mais o coração do Prota. Então, respirando fundo, ele diz que só tem um caminho para resolver este problema. Como não dá para diminuir o coração, ele deverá aumentar o círculo. Em sua forma astral, ele entra dentro de seu corpo e visualiza seu coração. Então ele decide acelerar as rotações do círculo. Segurando o anel com as mãos, o puxa, fazendo seu coração doer mais. Porém ele não tem outra escolha a não ser tentar, e que esta dor não chega nem perto do tanto que ele já sofreu em sua vida anterior. Ele até ficou calvo, nada contra a tropa dos calvos, e teve que vender sua casa, sua linda casinha que lutou tanto para conquistar. Então, com a força de um empreendedor coreano, ele puxa o círculo com toda a força e o faz crescer, ficando maior que seu coração.
Caído no chão, Gaiden começa a abanar o Prota perguntando se ele está bem. O Prota retoma a consciência e vê que o sistema informou. O rei dos órgãos internos, o coração despertou. Voltou a brisa dos órgãos, começa a mostrar uns cara carregando uma caixa real. E quem sai de lá é um cara mais forte que um grilo, se dominando, o maior e mais poderoso de todos. Ele é o coração de Raquiel. Os pulmões e intestinos o recebem com felicidade. Chega mais uma mensagem do sistema para o Prota. Ele conseguiu um slot de mana, capacidade máxima no momento 10 litros. Slot é tipo um inventário, ele pode armazenar coisas, no caso no momento, armazenar 10 litros. Com um salto ele se levanta e cheio de energia pergunta. O que surpreende Gaiden, que pergunta que estava com medo. O Prota parecia estar morrendo. Prota diz que ele apenas se engasgou, não foi nada demais. Ele se retira pedindo para Gaiden limpar a bagunça. Ele irá descansar em seu quarto. Mas antes de sair ele agradece nosso Gardizinho, que fica todo surpreso com o agradecimento do jovem mestre, mas ele acha que o veneno afetou a mente do Prota e que agora ele ficou doidinho de vez. Já em seu quarto ele começa a consultar sua nova habilidade de slot de mana, e diz que pode estocar coisas pelo estômago, ou seja comendo. Procurando algo para testar sua nova habilidade, ele encontra um jarro de água, e a água é um teste perfeito. Ele tenta levantar o jarro, mas ainda é muito fraquinho, sofre muito. Com dificuldade ele consegue e começa a armazenar, e é incrível, está dando certo. O slot começa a encher litro após litro, ele não se sente nem um pouco cheio, ele bebe mais 4 jarros. Completando os 10 litros, ele tira 0,1 litro para consumir, e se sente refrescado. Agora ele virou um camelo humano, pode armazenar e tirar água quando quiser. Agora que ele entendeu como funciona, ele quer encher seu slot com tônica que ele preparou. Porém, como ele já está quase cheio de água, ele terá que devolver a água que acabou de armazenar. Ele lembra que a técnica de Ashrahan envolve absorção, amplificação e descarga de mana. Então ele poderá usar a amplificação e a descarga para devolver a água ao jarro. Ele começa a carregar a habilidade e uma bola d'água se forma na palma de sua mão. Agora é só colocar no jarro. Então devagarinho ele dispara a água, que sai como um jato, acertando o jarro e o destruindo. Prota fica surpreso, achou que seria um jato fraquinho, saiu mais forte do que ele imaginava. Os soldados, ouvindo o barulho, já invadem o quarto achando que o mestre está sofrendo algum atentado. Gaiden aparece logo atrás perguntando se o Prota está bem. O Prota, agora num beco sem saída, não tem como explicar o que acabou de acontecer. Então inventa uma desculpa de que estava com raiva, então pegou um jarro e o tacou no chão com toda a força, fazendo barulho. Os caras, olhando um para o outro, dizem que acredita e pergunta se ele se machucou em algum lugar. O Prota diz que tem apenas um arranhão, nada demais. O chefe da guarda pede para Gaiden levar o Prota para o segundo quarto. Gaiden escuta o chefe da guarda e transfere o Prota. Deitado na cama com cara de pamonha, ele se despede de Gaiden. Deitado ele fica lembrando de como o dia de hoje foi doido. E como o círculo do coração é incrível. Ele está cheio de energia, mas irá descansar antes que arrume mais confusão. No castelo-palácio principal, vemos que o imperador está furioso. Tem alguém passando a fofoca errada para ele, não dá para perceber quem é. Mas Torama, que não seja o nosso Gaiden. O imperador, todo furioso, pergunta o que Raquiel está fazendo. Será que ele quer se matar e manchar o nome da família real? No dia seguinte, o Prota e Gaiden estão na cozinha diante de um caldeirão, que, para alegria de Gaiden, é um caldeirão da poção venenosa. O Prota pede para Gaiden dar um pulo lá fora, que ele precisa resolver uns negócios rapidão. Claro que a intenção do Prota é beber o caldeirão inteiro, mas o Gaiden não é bobo. Ele já se ligou nas ideias do Prota, e diz que não irá sair. Ele teme que seu mestre passe mal novamente. E aquele tanto de poção é mais perigoso ainda. O Prota diz para não se preocupar. Ele planeja beber apenas um pouquinho. Ele fez aquele tanto para não despertar as ervas. Gaiden diz: faz sentido, né? Apenas um louco iria beber aquilo tudo de veneno. O Prota não gostou muito da piadinha, não. O moleque mete o pé na bunda do cara e manda ele para fora da cozinha. Agora sozinho ele poderá encher seu slot com toda a poção e ir consumindo ela durante o dia. Ufa, tanque cheio. Bora passar o dia. Durante sua caminhada ele consumia 0,1 litro da poção. Quando acordava e até mesmo cagando ele consumia a poção. Seus órgãos internos ficavam mais fortes e agradeciam-lhe, dando mais HP. Porém não era o bastante, ele precisa de mais. Então passou a consumir mais e mais da poção. Mas chega uma hora que não dá mais. O coração pergunta para o intestino o que eles terão de almoço hoje. O intestino diz que será a poção com nome feio lá.
O coração pergunta: e amanhã? O intestino confirma que amanhã é poção de novo. Os órgãos fazem greve e querem ter outras coisas gostosas para comer. A rebelião dos órgãos. Então o prota se rende e decide ter uma refeição normal. Ao consultar sua janela de status, ele percebe que ganhou 50 dias de vida. Expectativa agora está em 133 dias. O moleque fica tão feliz que acaba assustando a empregada, que deixa a xícara cair no chão. O prota pede desculpas, mas a empregada se curva pedindo desculpas e, toda se tremendo, ela pede para que ele não mande chicotear ela. O prota pergunta se alguma vez ele a já chicoteou. Ela diz que ele não, mas já mandou outras pessoas fazerem um serviço. Parece que o antigo dono do corpo era bem malvado. Desolado, ele pede apenas para a empregada se retirar. Ela sai toda feliz, como se fosse uma escrava ganhando a liberdade. Ele chama Gardin, que chega mais rápido que a luz. O prota diz que ainda está com a memória ruim e pergunta que tipo de pessoa ele foi com seus empregados. Gardin começa a dizer e o prota já interrompe dizendo que, se ele começar com a bajulação, ele irá tomar todo o veneno na frente dele. Então Gardin confirma as suspeitas do prota, afirmando que ele é um cara que gosta de punir seus empregados e sai distribuindo castigos. O prota está ferrado, terá que recomeçar tudo de novo. E agora entende porque todos acreditavam em suas desculpas. Era medo de serem castigados. Então ele pergunta por que Gardin não tem medo dele, mesmo sendo mais próximos. Gardin diz que é porque confia no prota. Ele sabe que tipo de pessoa o prota é. Mostra uma cena do passado onde Gardin está procurando pelo prota num dia chuvoso e o encontra debaixo de uma árvore protegendo um filhote de passarinho. Então o prota, em seus pensamentos, jura que irá sobreviver e não deixará nada de mal acontecer a Gaiden. Então outro empregado chega e diz que tem algo importante a dizer. Sua Alteza o Imperador o chamou. No palácio principal, o prota, todo arrumado, está pronto para se apresentar diante do imperador. Na presença, o chefe de todas as paradas, ele se ajoelha e se apresenta como príncipe herdeiro. O nome do imperador é Astelion Testarosa Magentona. E já na primeira encarada que ele dá ao prota, percebe que o moleque desbloqueou a técnica do núcleo de Asrahan. Ele olha para as pernas do prota e pensa que ele está tremendo por estar diante do imperador. Mas na verdade nosso prota está tremendo por que não aguenta mais ficar de joelho. Ele quer levantar logo. O imperador diz que ouvir falar que o prota machucou a si mesmo com agulhas e bebeu veneno. O cara de Assolan começa a chamar o nosso prota de tolo e diz que o que ele está fazendo é jogando o nome da família real na lama. E diz que se ele não consegue carregar o peso da coroa devido à sua saúde, ele deveria tomar a decisão mais sábia. O prota fica se perguntando do que ele poderia estar falando. Então ele vai direto ao ponto e diz que o certo a se fazer é o prota se renunciar ao trono. O prota fica surpreso, e com toda educação ele diz que se recusa a desistir do trono. O imperador fica pistola. Por que o moleque recusou? Agora pronto, tem que obedecer tudo o que ele falar, é? O prota entende que desde o começo o imperador não precisaria da sua opinião para lhe tirar o trono. A razão dele ter feito isto é que o prota, renunciando ao título, se torna um ato mais político, evita conflitos e reconhece o irmão mais novo como apto a liderar. Mas mesmo nosso prota sendo fraco, ele não irá desistir sem lutar. Mas o imperador também parece não desistir e diz que o que ele está oferecendo é o melhor para o prota. E se ele é tão egoísta a ponto de preferir manjar o nome da família? Na verdade nosso prota não está nem aí para este título. O que ele mais quer é viver a vida. Mas na história principal, quando Raquel morre, seu irmão mais novo assume o trono, porém uma era de caos aconteceu e o segundo príncipe não foi capaz de passar por esta era terrível, deixando o país à beira do colapso. O prota vai se levantando e dizendo que assume ser frágil e fraco, porém sua inteligência e sabedoria continuam firmes. O título não é algo importante para ele, mas sim a prosperidade e paz na família real. Ele acertou nas palavras, arrancou até um elogio do imperador. Então o prota oferece uma proposta ao imperador. Ele quer provar que entre ele e o segundo filho, ele é o mais capacitado para reinar o império. Em casa, Gardin pergunta ao prota o que o imperador queria. O prota explica tudo o que o imperador queria que ele fizesse. Gardin fica surpreso com a atitude do imperador. O prota diz para ele relaxar porque rejeitou a oferta e fez algo melhor ainda. Fez um duelo entre ele e seu irmão. É claro que depois de ouvir uma história como essa de duelo, nosso Gardizinho não poderia pensar de outra forma. Ele já vai arrumando suas coisas. Ele está pronto para ir embora. Tadinho, uma hora cansa, né? Enquanto isto, o imperador está impressionado com a atitude do prota, e diz que nunca tinha visto esse lado de seu filho. Enquanto isto, o prota e o Sr. Gardin continuam a discutir.
No dia seguinte todos reunidos para o duelo, eu pensei que a luta iria acontecer, sei lá, uns 10 dias depois, mas foi bem rapidão. Todos da realeza estão presentes para presenciarem a luta sobre o trono do Império. As meninas já começam a babar pelo irmão mais novo do Prota, Theodor Palermo Magentano. Enquanto o Prota está se alongando, seu irmão chega perto e diz que ele não precisa fazer isso. Ele pede desculpa, mas ele já sabe quem vai ganhar, e ouviu do imperador que o Prota solicitou por este duelo apenas para lhe dar mais legitimidade ao trono. O menorzinho diz que não é preciso se esforçar tanto por isto, ele não quer machucar seu irmão. E até aqui eu estava esperando um irmão todo arrogante e chatão, mas até que esse menor parece ser gente boa. Gardin entrega um escudo gigante para nosso Prota. Todos ficam surpresos com o tamanho do escudo, e diz que não pretende perder, cair para dentro. O pessoal de fora começa a dizer que o príncipe é meio esquisito, outros com medo de algum guarda ouvir pede para ficar quieto. Todos ali parecem desacreditar do nosso Protinha, então voltamos na lembrança de Gardin, que está vendo seu mestre treinando e dizendo que pretende vencer este duelo e que ninguém espera nada dele. Assim é melhor, porque a pressão é bem menor. O Prota diz que se aguentar 3 ataques do segundo príncipe a vitória será dele. De volta ao presente, Gardin começa as suas orações para ajudar o Prota. O imperador toma a voz e diz que o duelo de hoje irá definir quem é adequado para subir ao trono. As regras são simples: se o Prota durar 5 minutos ou vencer o duelo, a vitória é dele, e se falhar em qualquer uma das duas partes, a vitória é do segundo príncipe, então que a luta comece. O irmão do Prota diz que já que chegou a isso, ele irá acabar o mais rápido possível. Porém algo que ninguém estava esperando acontece: o Prota joga sua espada para longe, o pessoal fica dizendo que é uma cena horrível. Pessoal pensa que nosso Protinha está jogando a toalha, então o segundo príncipe pensa que seu irmão está desistindo. E agora o que ele deve fazer? Será que deve dar uma motivada em seu irmão para não desistir? Ou melhor não, afinal ele está doente, mas ao contrário do que todos imaginaram, o Prota está focado apenas no escudo, então não precisa de espada. Bom, já que seu irmão não desistiu. O segundo filho carrega toda a sua energia no círculo do coração e parte para cima do Prota. O rei diz que este ataque tem peso, força, e até mana. O escudo não irá aguentar, ele não poderia estar mais do que enganado. O impacto do primeiro ataque faz a poeira levantar. O segundo filho pensa que já ganhou, mas ao olhar direito ele percebe que o Prota bloqueou o ataque com perfeição. Todos ficam surpresos. Não imaginariam que o Prota seria capaz. Mesmo ele estando doente, ele aguentou o primeiro ataque. O rei fica de boca aberta e percebe que o Prota imbuiu o escudo com mana. O segundo filho reveste seu corpo com mana. Ele não quer perder esta luta, mas o Prota também não. Theodor parte para cima com seu segundo ataque. E mesmo que seja difícil, nosso Protinha consegue proteger novamente, mas o impacto desta vez foi maior e faz com que o Prota voe longe. Gardin fica preocupado, mas está tudo sob controle. Mesmo que ainda tonto, nosso Prota está bem. É aí que entendemos por que ele é tão bom com escudos. Na sua vida passada ele já foi policial, então ele já tem as manhas com o escudo. O Prota parte para cima, e os dois moleque voltam a batalhar. Enquanto um ataca, o outro apenas defende. O Prota percebe que seu irmão absorve mana muito bem, então o truque que ele preparou irá cair muito bem neste momento. Theodor, sem entender o que se passa na cabeça do Prota, parte para cima, desferindo um ataque mais poderoso do que o último. O Prota consegue bloquear novamente o ataque, graças ao treino de perna que ele fez na noite passada, e ao escudo personalizado feito pelo ferreiro real. Ele treinou tanto que seus órgãos quase pararam. E quanto ao truque que ele preparou, está na hora de liberar. O Prota encheu seus 10 litros de slot com álcool, então ele libera 0,2 litros. Seu irmão começa a absorver. Todos ficam surpresos e se perguntam o que está acontecendo. Theodor ficou bêbado. Theodor é descrito na novel como o imperador da espada demoníaca e alguém que não aguenta nem uma gota de álcool. Por isto que é bom ser reencarnado numa novel que você conhece bem todos os personagens. Só tem vantagens. O menorzinho não entende o que está acontecendo. Apenas acertou o escudo do seu irmão e então algo entrou em seu corpo junto com a mana. Tadinho, ficou chapadinho. Theodor diz que precisa vencer esta luta, para mostrar merecedor de ser o imperador desta nação e conquistar de vez a confiança com seu pai. Mas mesmo com esta determinação toda, ele não consegue manter o equilíbrio, mas desistir é para os fracos.
Mesmo tonto, ele parte para cima do Prota. O Prota, sem entender, se pergunta se seu irmão resistiu à bomba de coquetel que lançou. Theodore não para de atacar, e cada ataque que passa vai ficando mais difícil suportar, então ele joga a segunda rodada do coquetel, liberando mais 0,1 litro de álcool. Com o álcool entrando mais e mais em seu corpo, Theodore começa a brisar nas ideias também. Agora ele se vê num bar. O coração do Prota, vestido de garçom, lhe oferece um drink e diz que quem está pagando aquela bebida é aquele lindo rapaz, o malandro, rei das brisas, nosso Protinha. De volta à realidade, Theodore se pergunta se foi pego em uma alucinação. O Prota não perde tempo, joga seu escudo de lado, inspira o máximo de ar que seus pulmões conseguem e centraliza toda a energia que ele tem em seu slot na palma da mão, formando uma esfera mágica, parece até um Rasengan, e atira em seu irmão, que voa longe com a pressão do poder do Prota. Com Theodore no chão, todos ficam sem acreditar no que viram. O frágil e fracote Raquiel venceu o segundo príncipe. Não podíamos esperar menos do nosso Prota. O rei fica impressionado ao ver seu filho mais velho utilizando a técnica de Asra com maestria. Apesar da abundante energia contida no ambiente devido ao número de pessoas, e mesmo estando tão longe, ele pode perceber a ressonância dos círculos tão vividamente. Theodore abre os olhos e percebe seu irmão cuidando de seu tornozelo machucado. O Prota pede para ele não se mexer muito, pois ele está o curando. O irmão mais novo pergunta se ele perdeu. Ele não consegue acreditar. O Prota diz que está tudo bem, até ele não consegue acreditar. O menorzinho, todo preocupado, diz que seu irmão está sangrando e se está tudo bem. O Prota diz que está tudo bem. Ele deve ter batido a cabeça no escudo quando tentou defender o ataque. Theodore lembra que seu irmão deu tudo de si nesta luta, enquanto ele, achando que estava com a vitória garantida, não conseguiu ser eficiente. O Prota diz que o que está feito, está feito. Se levantando, ele pergunta se seu irmão está melhor. Theodore diz que está com vergonha de si próprio, mas o Prota está perguntando se ele está bem dos ferimentos e não do emocional. Desculpa aí, me sinto muito melhor, respondeu Theodore. O menorzinho já se ajoelha diante de seu irmão e diz que reconhece oficialmente sua derrota para o príncipe Raquiel diante de sua majestade e todos os cidadãos. Galera vai à loucura com tudo isto. Porém, não mais que nosso Prota finalmente aparece. Então a mensagem do sistema aparece informando que ele tratou pela primeira vez uma pessoa diferente. Devido a esta conquista, uma nova habilidade foi desbloqueada: solicitação de taxas de tratamento médico, ou seja, sua própria expectativa de vida irá aumentar quando ele prolongar a vida dos pacientes que tratar. Taxa de conversão atual, 2000 por 1. O sistema informa que a nova habilidade foi ativada, e a expectativa de vida do paciente Theodore foi estendida em 0,5 dias. Porém, o aumento estimado na expectativa de vida é mínimo. O Prota diz ter criado expectativas para nada, e que isso é muito chato, mas enfim, o importante é que ao tratar um paciente, ele poderá aumentar a expectativa de vida, tanto dele quanto dos pacientes, e isso é bom demais. Aliás, se ele parar para pensar, esta habilidade veio em uma ótima hora, pois não importa o tanto de tônica que ele beba, nem quantas vezes ele faça acupuntura, tudo isso seria apenas como se ele estivesse jogando água num jarro quebrado, ou seja, não serviria de muita coisa. Mas agora, tudo é diferente. O rei está diante de Raquiel, e pergunta o porquê do garoto não responder. Então, voltando para si, ele viu o rei perguntar novamente se ele usou a técnica Núcleo de Asrar na luta contra Theodore. O Prota, com toda tranquilidade, confirma, dizendo que sim, usou a técnica. O rei pergunta como o garoto conhece aquela técnica, no que o menino responde que não sabe dizer ao certo como ele conhece. O rei fica confuso com a resposta de Raquiel. Mas não tem como o Prota explicar como ele conseguiu aquela técnica, afinal, para eles a técnica de acupuntura ainda não lhes foi apresentada. O rei então prossegue dizendo que no dia do nascimento de Raquiel, ele, o rei, gravou a técnica Núcleo de Asrar no coração do garoto com suas próprias mãos, mas infelizmente ele não podia usar devido ao seu corpo fraco e doente. Mas no final, Raquiel deu um jeito de superar sua crise, e mesmo com esse corpo doente, ele ainda se mostrou com grande capacidade. Raquiel ouvia as palavras do rei, e somente agradecia, sem dizer mais nada.
O rei então finaliza dizendo que tudo isso bagunçou seus planos e esforços para o futuro. Com cara de quem não entende nada, Raquel pede desculpas ao rei pelo inconveniente. E em sua mente fica se perguntando se o rei, na verdade, o estava elogiando ou lhe dando uma bronca. O rei se virou dizendo que uma promessa é uma promessa, a luta acabou e Raquel ganhou a aposta, então o pró terá continuar como príncipe herdeiro como foi combinado. Mas, ele estará observando o garoto a todo instante, e testando as capacidades de suportar o peso da coroa. O rei, vendo que o garoto está apenas ouvindo em silêncio sem dizer nada, pergunta com ira, o porquê dele não estar respondendo. Quebrando o silêncio, Raquel então diz ter ouvido falar que o rei não pega mais em sua espada, ele apenas resolve os assuntos do reino. E diz para o rei não fazer isso, ele precisa movimentar o esqueleto, manter resistência e alongar os músculos rígidos e também precisa melhorar a alimentação ingerindo mais vegetais, e para de fumar. O moleque tem muita coragem, pois mesmo que ele seja seu pai, ele ainda é o rei. Mas o que é um rei perto do protagonista? O rei pergunta para Raquel, quem ele pensa que é para dar conselhos à sua majestade. Mas o moleque disse tudo aquilo não para se mostrar, mas sim por estar preocupado com a saúde e bem-estar do rei. Algum tempo depois, em uma floresta, o rei se encontra dentro de sua carruagem a caminho de casa, ainda comentando sobre a luta de Raquel, pois o garoto evitou seu pedido de aviso, e ainda por cima fugiu quando foi perguntado sobre a técnicas Rian. Mas, na verdade, ele pareceu estar mais preocupado com o prota, pois ele ficou com medo de acontecer alguma coisa com o garoto ao usar a técnica, afinal o corpo dele é muito fraco. E em seus pensamentos, ele chega apenas a uma conclusão, de que o garoto estava desesperado. Ele perdeu a mãe assim que nasceu, e viveu sua vida sempre doente. O rei criou expectativas no MC diversas vezes, mas no final houve apenas decepção. Mas, após ver os acontecimentos de hoje, ele sente novamente uma ponta de esperança, e isso abalou o coração do rei mais uma vez. Agora em outra carruagem, se encontra o prota, onde ele lembra que seu pai da vida real teve um derrame. Ele lembra que na época, ele havia matado aula para sair e brincar com seus amigos, então foi quando recebeu a notícia e saiu correndo. Mas infelizmente ele chegou tarde demais, seu pai já havia falecido. Futuramente, o imperador também irá entrar em colapso devido a um derrame, após a morte de Raquel na primeira metade da novela O Imperador da Espada Demoníaca. Então, o garoto decide não deixar que isso ocorra, afinal, o imperador precisará estar saudável para proteger seu trono. E claro, assim o prota conseguirá também aumentar sua própria expectativa de vida com a preservação da vida médica. Seu desejo é não passar pela mesma experiência que teve com seu pai na vida verdadeira. Então, do nada, Gardin aparece de joelhos, chorando aos pés de Raquel, e pede para o garoto perguntar a ele o porquê de ele estar chorando daquele jeito. O MC, meio com vergonha, então faz a pergunta ao seu mordomo. Ele responde que o porquê é de estar muito emocionado, e diz que deve ter sido muito difícil e cansativo para o prota. O MC, empurrando a cara do chorão, agradece a preocupação, e diz que agora ele irá dar uma boa descansada, pois amanhã eles terão muitas coisas para fazer. Gardin pergunta, como assim muitas coisas? Mas Prota já não está mais prestando atenção em Gardin. Olhando para o horizonte, ele diz que precisará encontrar um certo alguém. Já de noite, Gardin se encontra no Jardim Sorrentino, um dos 10 restaurantes mais famosos da capital. Ele está sentado junto a um jovem de cabelos laranjas. Gardin pergunta ao garoto o porquê de ele trocar de roupa. Mas antes que ele pudesse responder, um garçom chega à mesa, e pergunta se pode anotar o pedido deles. O garoto de cabelo laranja diz que quer massa com molho e massa à parte, e uma salada sem vegetais. Adiciona um vinho de uva que não seja feito de uvas também. Assim como eu, o Gardin também ficou sem entender nada do pedido do garoto.
O moleque finaliza dizendo que irá comer até o sol nascer. O garçom, então com cara misteriosa, diz a eles para que se levantem e os sigam. O garoto faz conforme pedido, e Gardin fica com cara de paisagem, entendeu foi nada. Gardin chega perto do garoto e pergunta que tipo de pedido é esse que ele acabou de fazer. O prota apenas responde que ele deve seguir o garçom e no final irá entender tudo. Chegando a uma porta, o garçom pede para que eles desçam as escadas. Gardin, mesmo sendo cliente fiel deste restaurante, nunca viu aquelas escadas. Ele se pergunta como o prota sabe daquele lugar. O prota, em seus pensamentos, se sente aliviado, pois tudo foi de acordo como na novel. Ao descer as escadas em forma de espiral, Gardin pergunta novamente que lugar é aquele para onde eles estão indo. O prota responde que eles estão indo cobrar taxas de tratamento caro. O prota está procurando por alguém ali. Ele pergunta a Gardin se ele já ouviu falar do Damian. O Gardin responde que não, nunca ouviu falar. O prota prossegue dizendo que isto é normal, e abrindo uma enorme porta, eles estão agora diante de uma espécie de arena subterrânea, onde muitas pessoas estão ali apostando em lutas de guerreiros. Gardin, cheio de perguntas, fala ao prota que lugar é aquele. E com cara de feliz, ele diz que ali é um lugar secreto. O prota olha para a arena e começa a perguntar-se onde está a pessoa na qual ele veio procurar. Gardin, vendo um cara todo musculoso e cheio de cicatrizes, pergunta se ele é o tal do Damian, afinal ele parece bem forte, então só pode ser ele. O MC diz que não é aquele cara. Ao longe, o outro portão se abre, e uma pessoa surge. É esta pessoa quem o prota estava à procura, o verdadeiro protagonista desta história, Damian Cain. Todos os presentes na arena começam a gritar o nome de Damian, o apresentador da arena, com todo o carinho do mundo, diz ao outro lutador que, se ele já terminou, ele já pode cair fora. Isso que é simpatia. O carinha musculoso, sem graça, diz apenas que sim, ele já está saindo. O apresentador prossegue anunciando que a luta principal de hoje irá começar. De um lado está aquele com talentos demoníacos, o gênio da espada, Damian Cain, que iniciou suas lutas no Coliseu aos 17 anos, virou campeão em apenas 3 meses, deixando todos beijando o chão. E do outro lado, seu adversário será? Da outra porta surge um enorme troll, sedento por sangue. Raquel, ao ver o troll e sua presença, acaba se assustando. Gardin, pobre coitado, se tremendo, agarra o terno do prota e o pergunta que é aquilo, e que lugar é esse. Ele pergunta se estão alimentando os trolls com carne humana. O gigante troll parte para cima de Damian. O gigante tenta atingir seu primeiro ataque com um poderoso soco, porém com um movimento sutil, Damian desvia do ataque do monstro. O monstro parece não ter entendido o que aconteceu. Então tenta acertar novamente o rapaz com outros socos. Sem sucesso, é claro. Damian parece ter ativado um instinto superior e desvia dos ataques com incrível facilidade. Com seu olhar afiado, Damian decide agir. Ele segura sua espada esperando pelo melhor momento de atacar. O monstro vem em sua direção novamente, mas sem perceber, uma linha vermelha o corta da ponta da cabeça até os pés. Damian, com incrível velocidade, divide o monstro gigante em 2 partes. Com o corpo do troll dividido ao chão, a vitória está decretada. As pessoas, ao verem esta luta, ficam impressionadas, e ao voltarem para si, todos entram em alvoroço e voltam a gritar o nome do rapaz. O prota do alto observava a luta e se perguntava, como Damian pode ser mais monstro que o próprio monstro? Deve ser por este motivo que ele é o verdadeiro protagonista desta história, o gênio da espada. Raquel começa a se retirar e pede para que Gardin fique atento e o siga. Ainda de boca aberta, Gardin apenas confirma dizendo que sim. Eles estão diante de um corredor, e em uma das portas há um guarda vigiando. Ao se aproximar, o guarda pergunta quem são eles, e com ignorância, ele pede para meterem o pé daquele lugar.
Mas nada melhor do que uma barra de ouro para mudar o humor das pessoas, né? Com cara de retardado, o prota abre a porta e cumprimenta Damian. O rapaz fica apenas o encarando sem dizer nenhuma palavra. Raquel parece não ter treinado muito para este encontro, ele está nervoso. Seu coração finalmente aparece perguntando se o prota se assustou? Pegando um frasco cheio de remédios que estava na mesa de Damina, o prota diz que lamenta pelo rapaz estar tomando esses tipos de remédios baratos. E pergunta se Damian consegue dormir após engolir esse tipo de bomba. Damian, com cara de poucos amigos, pergunta quem seria o garoto. O MC responde apenas que ele é alguém do qual Damian precisa. O rapaz pergunta se o MC veio até ali para lhe vender remédios, e se for este o caso, então ele pode se mandar, pois ele já tem remédios suficientes. O prota, sem medo de morrer, joga o frasco no chão e diz que ter este monte de analgésicos não vai ajudá-lo em nada. Damian, vendo a atitude do MC, já coloca a mão em sua espada, qualquer vacilo ele corta. Mas antes que o rapaz atacasse, o prota comentou sobre as dores de cabeças frequentes que Damian tem. Parece que o prota disse as palavras certas, pois agora ele tem a completa atenção do rapaz. Com um projetor, que só Deus sabe de onde o prota tirou, ele começa a explicar que a dor de Damian geralmente começa na parte de trás da cabeça, e a parte de trás da cabeça junto do pescoço ficam travadas e com formigamentos e dor. Damian fica apenas observando a apresentação do prota, que prossegue dizendo que as áreas ao redor da parte de trás da cabeça e ombros ficam apertadas, e quando a dor piora, se espalha para os lados da cabeça, testa e até entre os olhos. Você fica arrepiado e começa a suar feito louco. Seus olhos doem que parecem que vão saltar fora. E o mais engraçado é que a dor vem em ondas e depois acalma, e assim se repete o ciclo. É uma dor de deixar as pessoas malucas, pode-se dizer que é um inferno, onde parece que está acabando, mas a tortura não para. Mas ao invés do rapaz se livrar da origem dessa dor, ele está apenas contando com analgésicos baratos, que só aliviam as dores, mas não solucionam o problema. Damian começa a sangrar pelos ouvidos, e em seus pensamentos, ele diz que o prota fala demais, e se pergunta se ele não deve simplesmente matá-lo. Para piorar a situação, o prota pergunta se Damian não tem boca, e pede para ele falar alguma coisa, e ainda o chama de tolo lamentável. Pelo visto, a obra vai acabar aqui, ele vai morrer daqui a pouco. Damian decide falar e pergunta quem é o prota. O MC então se apresenta como o príncipe herdeiro. Damian, achando que tudo isso não passa de brincadeira, começa a sacar sua espada. O MC, com medo da morte, pede para o rapaz esperar, e diz estar zoando, e que Kuzman que o mandou ali. Damian pergunta se é verdade que Kuzman mandou ali de verdade. Kuzman é o promotor de Damian, seu intermediário no Coliseu. O garoto prossegue mentindo, que Kuzman comentou que Damian vivia reclamando da falta de eficácia dos remédios. E Kuzman tem enfrentado dificuldades como intermediário, já que ninguém tem ingredientes suficientes naquele local, e o prota finaliza dizendo que tem outra maneira de ajudar a aliviar a dor de Damian. O rapaz pergunta então se o prota lhe trouxe um remédio novo. O MC responde que não, e que essa dor não some com um remédio, tem que cortar o mal pela raiz. Raquel pede para Damian tirar a camiseta e se deitar, e ele irá explicar o processo enquanto realiza o tratamento. Feito conforme pedido, Damian se encontra deitado sem sua camisa. Raquel pergunta se o rapaz está com medo, mas é claro que não, afinal, ele é um guerreiro. Por que teria medo de uma consulta médica? Então, sem querer ouvir mais explicações, o prota retirou de seu terno uma pedra, ou sei lá o que seja isso, e colocou em cima do rapaz, que agora parece estar com cara de assustado, e entendemos o motivo. O prota está com uma tocha em suas mãos e pronto para atacar fogo no pobre coitado. O prota com cara de louco segurando a tocha,
Pergunta Damian se já tinha visto uma mochabustão. É uma técnica chinesa que consiste em aplicar calor direta ou indiretamente na pele. Damian, confiante em suas habilidades, diz que é um guerreiro, então esse tipo de tratamento não irá assustá-lo, mas é só para iniciar o processo, que do lado de fora começa a ouvir os gritos de Damian. Gardin e o guarda se assustam com os gritos. Raquel, com cara de deboche, diz que Damian é um bebizão, e que agora há pouco estava se gabando de suas habilidades. Então por que ele está chorando? Damian, deitado sobre a mesa, segue tremendo mais que a vara verde. É explicado que Damian não pode sair do mundo subterrâneo, e a principal causa disto é a marca que ele carrega em suas costas, uma maldição que ativa assim que o sangue começa a circular, e nas horas em que Damian luta no Coliseu, o problema só complica. Ele sente uma dor extrema, e para suportar esta dor, ele compra analgésicos com a grana que pediu emprestada de Kuzma. E para pagar Kuzma ele segue lutando no Coliseu, e assim segue o ciclo sem fim de Damian. Luta e remédio. Kuzma é o cara que está se beneficiando com tudo isso, afinal Damian, além de lhe pagar, é o melhor lutador do Coliseu. Então, Raquel decide nos explicar o que está fazendo. Ele está usando um calor infernal para queimar a marca da maldição, e se ele conseguir curar o homem mais forte desta história e mantê-lo ao seu lado, ele conseguirá ganhar mais vidas extras, e com pensamentos egoístas ele pensa em ajudar até mesmo os outros lutadores. Assim seus dias de vida irá se multiplicar. Damian segue deitado, sofrendo de enorme dor, mas após algum tempo o tratamento chega ao seu fim. Damian se levanta com uma enorme mancha vermelha nas costas. Raquel percebe que a marca da maldição queimou certinho, pois ela ficou falhada em alguns pontos, quase que apagada. Raquel pergunta a Damian como ele está se sentindo, se está melhor e se não sente mais nada. O rapaz começa a conferir como seu corpo se encontra naquele momento, e se sente renovado. Ele acha aquilo incrível, dizendo que fazia tempo que não se sentia dessa forma. Raquel é realmente um incrível médico. Ele acrescenta dizendo que Damian ainda não está 100% curado, o rapaz irá precisar de mais algumas queimaduras, quer dizer, tratamento, né? E se aparecerem bolhas nas costas, Damian não as deve cutucar, e não se preocupar até que seu corpo se estabilize. E claro, Damian deve ficar longe de alimentos oleosos. Damian fica com dúvida na parte de não se esforçar. Como assim? E o prota, com toda a gentileza, explica que Damian não deve lutar por enquanto, ele deve descansar totalmente. Damian, relutante ao assunto, diz que Kusama não irá deixá-lo parar. Mas Raquel está ali para ajudar e pede para o rapaz não se preocupar com isso, ele irá cuidar deste assunto. Damian fica olhando para o MC e pergunta quem é ele de verdade, e pede para o garoto falar seu nome. Com o nariz empinado, Raquel diz que já falou quem ele é o príncipe herdeiro. Mas parece que ninguém vai acreditar nessa história. Damian diz que o garoto deve ter seus próprios motivos para esconder sua identidade, ele não irá perguntar mais. Enfim, Raquel pede para Damian não esquecer do que ele falou, e fazer tudo de acordo daqui para frente. E nesta noite, aconteça o que acontecer no Coliseu, Damian não deve correr ou sair, ele deve ficar ali, em seu quarto. Damian fica novamente sem entender nada sobre o que o garoto está querendo dizer. O MC grita novamente com o pobre rapaz, e repete novamente o assunto, e que ele deve ficar ali, pois será mais seguro, e só assim eles poderão se encontrar novamente. Desta vez, Damian parece ter entendido, pois ele se ajoelha diante do MC e diz que fará conforme ordenado. Um tempo depois, já indo embora, Gardin pergunta ao MC o porquê dele ter procurado Damian, e por que curar seus ferimentos. Aquele lugar não parece ser legal e nem seguro, o pobre coitado não entendeu nada do que aconteceu hoje. Raquel diz que Gardin entenderá somente no futuro, por enquanto ele deve apenas o ajudar. Gardin pergunta como.
E o MC responde precisa que ele procure por um cara de cabelo preto e rabo de cavalo, ele é grandão e tem olhos puxados. Então Gardin parte na missão de encontrar o tal rapaz, ele segue a procura em cada canto, tanto no restaurante quanto no Coliseu, então o encontra, chamando seu mestre, ele diz ter encontrado o rapaz com as mesmas características. Raquel então decide verificar, e vê um rapaz com as descrições corretas, então ele decide ver se realmente é quem está procurando. Ele se aproxima da mesa do rapaz de rabo de cavalo, que ao ver o garoto se aproximando, afia seu olhar e o encara. Ao se sentar, o prota pronuncia o nome, Kuzman, o rapaz responde que desconhece o nome. O MC permanece com as perguntas e pergunta se o cara sabe quem é o Damian, e diz que deseja comprá-lo, e quanto ele tem que pagar para quitar as dívidas do rapaz pelos analgésicos e pela quebra de contrato. O cara responde que o valor a ser pago é de 9 trilhões de margens, menos que isso é impossível. Ele diz ainda que a única pessoa que pode possuir esta quantidade de dinheiro seria o príncipe herdeiro. E começa a rir desfreadamente. Mas olha só, que coincidência, o garoto que está à sua frente é o próprio príncipe. O carinha debochando do MC diz que, se o garoto é o príncipe herdeiro, ele então é o príncipe dos remédios. Ele então grita ao MC que, se ele não está ali para comprar remédio e só fazer brincadeiras, ele deve apenas sumir. Ao ver o prota se levantar e ir embora, Kuzman fica se perguntando quem seria o garoto, afinal, ele nunca o viu por ali. Ele então chama um de seus capangas, que rapidamente se apresenta. Kuzman ordena para que seu servo descubra quem é aquele garoto que estava sentado com ele agora há pouco, se ele seria alguém que trabalha no Coliseu ou se é um contratado por outros, e se for necessário o capanga tem autorização para torturar e o interrogar. E com cara de louco ele ordena ao capanga que mate o garoto e o jogue no rio como sempre. Uma hora depois, a porta se abre com muita força. Kuzma, assustado com o barulho, pergunta o que está acontecendo. Então, à sua frente, seu capanga, todo ferido, cai ao chão morto. Kuzman pergunta ao morto por que ele está assim. Mas em seguida, quem entra pela porta é o MC, juntamente com diversos soldados. Ao retirar sua peruca e colocar o brasão real, todos os soldados gritam dizendo que o inspetor real secreto acaba de chegar. O príncipe herdeiro Raquel. Uma hora atrás, na saída do restaurante, Raquel pede para Gardin relaxar na caminhada, pois o carinha está se entregando demais, olhando toda hora para trás. Gardin pede desculpas, afinal ele nunca foi perseguido antes, então não sabe como se comportar. O MC sabia que isso iria acontecer, pois quando Kuzan se sente ameaçado, ele manda os capangas atrás de quem estiver tirando o sono dele. Por este motivo, o prota se aproximou de propósito, afinal de contas, Kuzman age muito pela emoção e esquece da razão. O capanga que estava à espreita saca sua faca para capturar o prota, mas em sua tentativa se tromba com um guarda, que está com o rosto enraivecido. E quando o capanga se dá conta, ele está cercado por diversos soldados e sendo acusado de tentativa de assassinato à realeza. De volta ao presente, todos informam que o inspetor real secreto chegou. Gardin continua com sua carinha de bocó, enquanto Kuzman fica surpreso. Gardin pergunta o que quer dizer com o inspetor secreto. O prota diz que não é nada, ele apenas queria dizer isto ao menos uma vez. Devolvendo o brasão para o guarda, ele pergunta se mandou bem. Kuzman, sentado, fica se perguntando o que é isto tudo que está acontecendo, o que os guardas reais estão fazendo ali. Raquel, erguendo sua voz, grita dizendo que ele é o príncipe herdeiro. Raquel Adria Magentano, ordena a todos que acabem com aquele lugar, e mais importante, pega o cara com o rabo de cavalo, não o deixe fugir. Ferrou Kuzman, é o fim da linha. Os guardas então obedecem ao príncipe e seguem a fazer o que foi ordenado. Gardin, vendo tudo isso, fica surpreso, pois tudo está acontecendo conforme previsto por Raquel.
Ele nota que o garoto mudou muito ultimamente e que agora está até subjugando organizações subterrâneas como essa e, claro, cuida da segurança do reino. Os guardas seguem prendendo todos que estavam ali, e com cara de feliz o prota elogia todos os guardas pelo excelente trabalho. Mas percebemos que o real interesse do prota está nos ganhos em vida extra que ele terá ao final de tudo aquilo. Mas agora o mais importante, cadê Kuzma? O carinha do rabo de cavalo está escondido, e começa a ouvir o príncipe o chamando. Com medo de ser pego, ele corre, e não acredita que aquele garoto é o verdadeiro príncipe herdeiro. E por que motivos um príncipe teria interesse em Damian? Ele avista a saída e pretende se esconder por um tempo, esperar a situação se acalmar. Mas ao abrir a porta, ele percebe que seu plano falhou, pois do outro lado estavam os guardas o esperando, e junto deles está Raquel, dizendo que sabia que ele iria aparecer ali. Pelo visto, Raquel até apostou com Gard em 500 margens que isso iria terminar desta forma. Tadinho, lá se vai o salário de Gard. Diante de Kuzman, o prota diz que está uma confusão danada para cima de Kuzman, e mesmo que ele pense, não consegue entender como as coisas terminaram assim. E que pagar por remédios é algo muito sério, e com cara de bravo, ele finaliza dizendo que uma das coisas que ele mais odeia é quando não pagam pelos remédios. Kuzman não entende o que o garoto quer dizer com isso. Raquel explica que antes ele havia perguntado dos valores dos analgésicos de Damian, o quanto o rapaz devia e quanto precisava ser pago. O acordo que o prota propôs foi de boa fé, mas foi Kuzman quem decidiu jogar tudo fora. O carinha, perdendo a cabeça, sacou sua adaga e parte para cima do garoto, mas já leva um socão no meio da cara para ajustar as ideias. Raquel, vendo isso, começa a tirar sarro do valentão. Os guardas então ordenam que o melhor para Kuzman é ficar deitado, ele não tem escapatória. Mas em seu dente falso, Kuzman tinha uma pílula, tirando-a, ele a morde, e a cápsula explosiva é ativada. Tempo para explosão, 5 segundos. A explosão causará um enorme caos devido ao veneno que irá soltar, e assim que alguém inalar a fumaça ficará paralisado completamente, embora alguns morram se tiver azar. E então ele irá se rastejar e escapar quando cuspir a cápsula e, por fim, ele irá pôr um fim na vida do príncipe. É um plano perfeito, isso na cabeça de Kuzman. Ele começa a contagem regressiva de 5 segundos, mas antes que chegasse a 0, o prota tampa a boca do rapaz, e pergunta se ele estava tentando cuspir alguma coisa. O plano do valentão falhou novamente. E quando a contagem chega a 0, a explosão acontece e o carinha inala todo o gás venenoso, ele fica completamente paralisado, e pela quantidade inalada ele perderá a consciência em 3 minutos, ele tem que consumir o antídoto para assim poder sobreviver. Mas, como sempre, o prota está um passo à frente, ele pega o antídoto antes do valentão, e diz que Kuzman deve estar morrendo de curiosidade de saber como ele sabia de tudo, mas claro que o prota não iria revelar seus segredos. Ele abre o frasco e toma o antídoto na frente do valentão, que vê sua chance de sobrevivência indo embora. Muito obrigado por assistirem mais um de nossos vídeos, deixem seu like e comentem se gostaram desta história, assim eu trago as continuações. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.